Boa noite. Ixi, tocou um pouco a bateria aqui. E aí, gente, vamos entrando? Carregar isso. Tudo bem, gente? Vamos tentar chamar a Mari por aqui. Mariana. Pronto. Devidamente carregada. Foi aqui. E aí, galera, vamos chegando, que hoje a gente vai falar de uma coisa muito legal, né? A nossa live vai falar sobre erros. Eu preparei aqui os erros que a gente percebe que são uns erros muito comuns que a gente comete na administração pública, né? O servidor público comete, mas que a gente não tem clareza sobre isso. A gente não tem clareza sobre... A Mari tá tentando entrar. Mari, vou te chamar de novo. A gente não tem clareza de que a gente comete esses erros, sabe? São erros que ficam obscuros, enviesados por tais de coisas que a gente não enxerga. Oiê! Olá, Tudo bom? tudo e aí? Tudo! Pena aqui, Jesus. Tô falando que hoje a gente vai falar sobre erros que são comuns, mas que as pessoas nem sonham que elas cometem. Nem, É uma coisa que você tá... nem sabe que são erros. nem sabe que são erros. E a gente nem combinou nessa live. A Mari vai falar o que ela trouxe e eu vou falar o que eu penso também. Mas, pelo menos da minha parte, que são erros que o servidor não imagina que ele comete e que ele tá corriqueiramente todos os dias cometendo, né? Tá, Ou seja, são grandes armadilhas, grande armadilha. Principais né? erros, Então vamos lá? né, gente? E sabe o que é interessante? A gente está falando aqui de servidor, né? Mas a iniciativa privada também, né? Quando se Também. relaciona ao poder público, comete vários equívocos e nem sabe que está errado, nem sabe por quê. É aquilo que a gente sempre tem falado por aqui. Não conhece a regra do jogo e quer entrar para jogar. Quer entrar em campo Exatamente. B. E E aí é um jogo perigoso. é É um perigoso. jogo É um jogo que é muito, aliás, como tudo que tem um risco muito alto, tem um retorno muito bom também, né? Porque vamos combinar, a administração pública, ela, quando ela reserva o recurso para fazer uma compra, uma contratação, aquilo está guardado, está reservado. Então você vai receber aquele valor. Às vezes pode ter algum atraso, alguma coisa, mas é um recebimento certo, né? É uma garantia, né? De que É uma garantia. fora. Né? Então tem muitas vantagens, né, de se vender para o governo, E mas tem são grandes vultos, né? Porque a administração pública não compra 2, 3, ela compra 2, 3 mil. Porque é, é para atender a gente. Então, em geral, são contratações grandes. E é muito bom contratar com a administração pública. Mas você tem que entender, né, iniciativa privada, que a administração pública é um cliente, como é, outro qualquer. Que vai, aliás, como outro qualquer, não. não, Ele é mais importante do que outro qualquer e vai te exigir qualidade na prestação do seu serviço, na entrega do seu produto. Ele é um cliente que exige qualidade, né? E e cada aí vez mais a administração está preocupada em receber o que ela de fato comprou.
Com a E qualidade aí, que ela... aí você falou da execução e da entrega, e a pessoa tem que entender que esse contrato é um contrato diferente. É um contrato que tem regras próprias e que nem sempre elas estão escritas lá. Você tem que entender qual é a regra do jogo que está na legislação, né? E como aquilo se aplica ao contrato, né? Porque tem Exatamente. coisas que não estão escritas no contrato, mas que aquela é a regra do jogo daquele tipo de contratação entre o público e o privado, né? É, isso aí. E Então, qual bora foi o lá? primeiro que anotou aí? Ó, Vamos. primeiro erro que eu anotei que as pessoas cometem é o mito da legalidade. É achar que o princípio da legalidade, se está na lei, então eu posso. É achar que isso é tudo. Se está na lei, então eu posso, está escrito na lei desse jeito, então eu posso fazer. Antes da legalidade, a gente tem que entender o que faz a interpretação das leis. Como que a gente interpreta a legislação? Através de princípios maiores que o da legalidade. Então, se a gente não tiver pautada toda a nossa atuação, seja no público ou seja no privado, no interesse público, na finalidade pública, que é o bem comum, de nada adianta eu ler uma lei, fazer, executar e cumprir ela, mas eu não ter buscado o atingimento das finalidades basilares da administração, que são essas pautadas nos princípios. Então, vou dar um exemplo. Tá lá na lei que eu posso fazer uma desapropriação. Eu pego uma área privada e eu, poder público, desaproprio uma área, né, privada. Ou mais, vamos falar de contratação? Vamos dar um Vamos. exemplo de contratação, já que a gente fala dessas relações. Eu preciso aumentar o valor do contrato que eu tenho, e eu tenho a possibilidade, esse poder, como governo, né, de aumentar em até 25% esse valor sem consultar o contratado. E eu justifico porque eu preciso disso, porque precisa ter uma justificativa. E a minha justificativa está pautada em premissas que não são de interesse público. Ou eu quero rescindir o contrato, e eu posso rescindir unilateralmente um contrato, desde que tenha razões de interesse público, né? Então, quando essas razões. Então, tá na lei que eu posso, é possível. Basta eu justificar ali. Se essas razões elas estão fundamentadas em algo que não observe os princípios maiores, que é o do interesse público, que é o da indisponibilidade do bem público, a legalidade não serviu de nada. E aí aqui existe a diferença entre o leigo e o jurista. A gente não está pedindo para todo mundo ser jurista, né? Nem cabe aqui. Mas esse mínimo de entendimento dos princípios que são primordiais do regime jurídico, o servidor público e o particular que contrata com a administração pública tem que ter. Que é esse entendimento de que a legalidade não basta. E aí, uma das coisas mais importantes também para falar nessa questão da legalidade é que a legalidade não serve, em hipótese alguma, para resolver a tua falha de planejamento. Porque Boa. uma das coisas que acontece muito, especialmente em aditivo contratual, é que eu não estou justificando o meu aditivo, esse não é um ônus necessariamente para a empresa, mas essa cláusula exorbitante, né, esse poder a mais que eu tenho de fazer o privado arcar com 25% a mais ou a menos da contratação, sem ele poder opinar, né, sem ele ter uma relação de acordo, eu usar disso, usar a falha no meu planejamento e me basear me fundamentar nessa possibilidade legal. Eu acho que isso encaixa perfeito no que você está trazendo. É Porque verdade. quando eu imputo isso ao particular, né? Quando eu imputo essa obrigação ao particular e justifico com uma falha no meu planejamento, tá errado. É um Totalmente erro errado. que a gente já viu muito acontecer. Vou dar um exemplo bem claro. Contrato de uma obra. Eu vou fazer um aditamento contratual
porque faltou constar no meu contrato, no meu termo de referência, né, o meu projeto básico, a viga de sustentação do telhado. Um erro Nossa, também grosseiro, que eu já vi. básico. Muito. A pessoa achava que o teatro era nova modalidade, flutuante. Quer dizer, né, ainda não chegamos nesse nível arquitetônico de telhados flutuantes. Então, erro grosseiro. Um outro aditamento que eu vi uma vez. Pedindo aditamento porque não tinham previsto no projeto porta nos banheiros da escola. Era uma escola. Nossa. Porta no banheiro. E aí eu vou usar o aditivo, vou usar essa Que está possibilidade. previsto na lei. Problema de planejamento errado, planejamento mal feito, planejamento ruim. A gente já viu N decisões nos tribunais condenando a administração nesses casos, porque falta de planejamento não é para ser consertada com essas cláusulas exorbitantes aí do contrato, né? Perfeito. Então, a legalidade não é tudo. A legalidade está lá. A administração só pode agir conforme a lei, mas o impulso para agir não necessariamente depende da lei. O impulso para agir depende de você compreender um outro regime, que é o regime dos princípios da administração, que é a supremacia do interesse público, é a indisponibilidade do bem público, é o princípio da impessoalidade, moralidade, eficiência. Tem um tanto de outras coisas que têm que ser avaliadas antes de pensar na legalidade. Esse é um erro básico. Então, é básico e muito comum. Muito comum. E a pessoa nem sabe que está cometendo um erro. E tá achando que tá abafando, cumprindo a lei. Né? Não é bem assim. Não é. E aí, conta o seu. Adorei esse erro. Legal, né? Muito bom. Muito bom e super comum. Acho que é um negócio que tem muito, que acontece muito, é muito corriqueiro, muito no dia a dia. Sim. O que mais? O que A mais? gente vai. Eu? Ia fazer um bate-bola. Vou eu? Vamos discutindo aí. Então, bora lá. O segundo ponto que eu levantei aqui foi agir fora da competência. Quantas vezes, Mari, a gente não vê o servidor não se atentando para qual é o limite da competência dele? E às vezes assinando um documento, né? Ou até o privado, né? Tanto faz. Tudo que a gente falar aqui, gente, serve para os dois lados. Porque eles estão trabalhando juntos sob a mesma regra do jogo, né? Então, qualquer coisa aqui serve para os dois lados. E o privado tem mais, ele tem que observar se o público está fazendo tudo direitinho, porque senão ele vai responder junto. Isso ninguém pensa, né? Nenhum licitante, nenhuma entidade que, né, tem parceria com o poder público, eles pensam que um erro da administração vai colocar eles em maus lençóis. E acontece demais, a gente tem que defender aí a empresa, a entidade, por algo que o servidor público fez de errado. Então, agir fora da competência. Cada um entrou num concurso público, entrou num cargo em comissão dentro da administração com uma descrição do seu cargo e da sua função também. Se ele já ocupar uma função, tem uma descrição do cargo e tem uma descrição da função de coordenador, de diretor, etc. E isso tem que ser estritamente observado, porque a sua competência é o tamanho do poder que você tem para agir. Se você agir além disso, né, você vai estar em excesso de poder. E excesso de poder é uma modalidade de abuso de poder, né? E aí, se você agir dessa forma, você vai estar agindo de maneira que o seu ato pode ser considerado nulo, de maneira a usurpar da sua função, né?
e de maneira a poder responder por algo que você nem tinha competência para fazer, mas você foi lá e assinou. Aí não adianta dizer, ai, não era minha competência. Não estava escrito lá que era minha competência. Que você assinou, né? Eu acho que também fica muito forte a questão do poder de polícia, né? Em geral, quando a pessoa tem um poder de polícia e ela se anima, né, com aquele poder, ela tende a extrapolar o seu poder de Isso polícia. acontece muito. O excesso a gente vê muito no poder de polícia, né? Na Né? atividade policial mesmo, né? Vamos pensar na atividade policial. Na atividade policial, nas atividades de vigilância, nas atividades que requer, né, que geram uma consequência grave ali para o cidadão, muitas vezes, de multa, de fechamento de estabelecimento comercial. Às Interdição. vezes a pessoa extrapola também a competência dela, porque ela tem ali o poder de polícia e ela acaba extrapolando, se anima. Eu acho que aí tem duas vertentes importantes: a pessoa ir além da sua competência e a pessoa ficar aquém da sua competência, porque é Também. outra Aí ela se omite. fala. Quem se omite responde. E às vezes Exato. ela tem medo. Gente, não é uma. A gente está colocando aqui, mas isso não é uma coisa fácil, viu? Às Não. vezes a pessoa tem medo até de extrapolar, e aí ela se omite e não faz. E aí ela responde também. Isso dentro das questões de segurança pública, né, da polícia mesmo, é uma questão muito difícil. E às vezes a pessoa tem que pensar muito rápido ali na hora da coisa que está acontecendo, se ele extrapola ali o poder que ele tem ou não. Ou eventualmente ele não faz e vamos imaginar uma situação hipotética. E aí o bandido foge ou aquela situação acaba saindo do controle porque ele não agiu. E ele não agiu por receio de depois ser responsabilizado por ter agido É, ou ter acesso. no Então, poder de polícia com polícia é bem delicado mesmo. Por exemplo, né? Vamos concretizar esse exemplo que você falou. A polícia está cumprindo mandado de prisão. E aí ela pode ou não algemar a pessoa. uhum. Mas aí ela pode algemar nos casos de tem risco de fuga, é uma pessoa perigosa, é sabidamente, sei lá, agitada, sei lá, tem alguma doença, alguma coisa que precise conter. Então, assim, esse limite, no caso do poder de polícia para a polícia, né? Sei lá, risco de fuga. Tem histórico anterior, não tem? É delicado isso, né? Então é fácil você exagerar, mas se você não fizer, você está se omitindo e você pode causar um dano também. Já pensou se aquela pessoa foge e mata uma pessoa na esquina? É. Você pode responder. Vamos trazer para relação de contratos isso? Então, por exemplo, né? Eu já contei essa história antes, já foi pro aconteceu comigo, na live passada a gente falou, mas não custa repetir, né? Uma cliente minha que ocupava uma função de médica. Vai. Ocupava uma função, não, ocupava um cargo de médica concursada, alçou a uma função de diretora, não compreendeu exatamente o que significava aquela função, ela achava que ela estava atuando na parte assistencial mesmo, cuidando, né, coordenando os médicos na parte assistencial e administrativa, mas assim, de frequência, atividades e tudo mais. Só que ela assina um papel, que é nada menos do que um termo de referência que embasou uma contratação que posteriormente foi julgada irregular. E ela não sabia nada dessa contratação. Então, número um, ela não conseguiu compreender e ler e entender qual que era a função, qual que era aquele organograma. Ela deveria ter assinado aquele termo de referência? Não deveria? Leu? Não leu? Né? Aonde estava dito que era a responsabilidade dela fazer aquilo? Então, você acaba assinando uma coisa e fala, mas não era minha competência. E sendo ou não sendo a competência, você vai responder da mesma forma, né? Então, esse agir fora da competência, seja a quem, seja além, ou seja em desvio da sua competência, também tem o desvio, né? Que é mais desvio de finalidade. Mas a gente tem o desvio também, que é uma forma de abuso de poder aí, o desvio, né, da finalidade. Por exemplo, quando a gente faz uma desapropriação.
Ah, eu desaproprio um imóvel, dizendo que era para determinado interesse público, para construir uma creche. E aí, no meio do caminho, eu destino aquela propriedade a outra coisa. Eu estou me desviando da finalidade originária que eu coloquei ele no processo, que era ok, era legal aquela finalidade, né, naquele momento. E aí você se desvia. Isso é delicado, ainda que eu faça assim, ó, que eu esteja me desviando para outra finalidade pública, mas não era aquela registrada para eu usar o meu poder de tirar de um particular a propriedade que era dele. É bem delicado isso. Então, o excesso de poder, o não exercício de poder, né? Que é o aquém, ficar aquém, ou o desvio de finalidade da minha competência, essas três coisas podem fazer você responder, incorrer em erro, assim, do nada, por você não entender exatamente qual é a sua função, né? Qual é o seu cargo ali. Então, isso, agir fora da competência é um outro erro. Vamos para o próximo? Vamos, eu não consegui estruturar os meus bonitinhos. Vamos seguir aí. Mas depois você fala os seus. Então, vamos para o terceiro aqui. A informalidade, eu coloquei aqui, Mari, porque eu acho que, assim, a administração, ela é, por natureza, formal. Existe o princípio da formalidade. É claro que a gente tem que avaliar a formalidade sob um aspecto bem comparando com a eficiência, né? Porque a gente não pode burocratizar tudo além do que já está previsto ali. Então, a burocracia é a burocracia necessária, formal e a prevista, né? Mas a gente tem que entender que tratativas verbais, elas não existem na administração. Não adianta eu sair fazendo um monte de tratativa. Ah, mas eu falei para aquele fulano que era a competência dele fazer. Ah, mas eu falei para o contratado que era para ele corrigir ali aquela questão. Eu, gestor de contrato, estou fazendo uma fiscalização. Eu falei que era para ele corrigir aquilo. Você, servidor público, até tem fé pública, né? Você pode registrar no processo depois alguma coisa que foi falada. Mas depois, como que você comprova se o outro contestar? Né? Então, tudo dentro de um processo administrativo, a exemplo dos contratos públicos, tem que ser formalizado, tem que ser registrado, tem que ser documentado no processo. E a gente do direito já tem uma máxima muito comum para a gente, né? O que não está nos autos não existe. Autos são o processo, é o processo. Né? Então, tudo aquilo que não está documentado, que não está registrado, que não está explicado no processo, não existe. E você não tem como provar depois que aquilo era a sua justificativa. E aí decorre desse item que eu coloquei aqui a realização de boas justificativas, né, Mari? Sempre que um processo chega para você falar alguma coisa, seja o privado encaminhando um ofício, encaminhando um pedido dentro de um processo de contratação, ou seja, você, servidor público, justificando alguma coisa, um gestor de contrato, enfim, o processo veio para você falar e você precisa se manifestar. Primeiro, você tem que ver se é competente para falar daquilo que estão solicitando. Segundo, você precisa entender por que o processo está com você. O que eu tenho que fazer aqui? Por que está comigo? Né? Depois você tem que entender, existe algum lugar que fale na lei que eu sou responsável por falar isso? Tem algum... Eu vou dar um alvará, eu vou fazer um relatório de fiscalização do contrato, né? Eu sou o gestor, eu estou no contrato, tem a previsão no contrato do que eu tenho que fazer mensalmente, que eu tenho que fazer um relatório, né? Então, todas as nossas justificativas têm que estar pautadas em algum regulamento ou algum contrato ou alguma resolução ou alguma coisa prévia que diga como eu vou fazer aquilo. E aí eu tenho que entender o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, justificar com base no interesse público por que eu estou fazendo, colocar números e dados, informações que eu tenha para falar o que eu tô falando.
fundamentar e aí concluir, ter uma conclusão sobre aquilo. Tá muito ruim a internet aqui. E você tá dando maior delay aqui para mim. Eu tô falhando para você? Não, não tá falhando. Não tá maravilhoso, mas não tá falhando, não. Mas você conseguiu me ouvir? Eu vou para outro lugar. Mas você conseguiu me ouvir? Mais ou menos. Consegui ouvir tudo cortado. Deixa eu ver se aqui melhora. Então, Tava travando? Não. Não tava? Eu não tô travando? Não. Tava com um Ué. pouquinho de eco. Tava com um pouquinho de eco. Tava ruinzinho o som. Uhum. Oi, desculpa. Não. Melhor. Mas melhorou, tá ótimo agora. Eita, mas a minha internet fica ruim. Dá desculpa, agora perdi. O que você estava falando Eu no estava final? falando que o terceiro ponto que eu coloquei aqui é da informalidade, que a administração ela precisa formalizar tudo e algo que decorre dessa formalização são as justificativas, as boas Uhum. justificativas. Entender o que você está fazendo com aquele processo, ou entender por que eu estou mandando um ofício para a administração pública quando a gente fala do particular. Para que eu estou fazendo isso? Qual que é o meu fundamento legal? Qual que é a minha justificativa de interesse público, né? E concluir. Então a gente Sabe, tem que saber. o processo, ele conta uma história. E é uma história que depois você não consegue lembrar. 3 anos depois, 4, 5 anos depois. Então, você tem que. Ou às vezes você sai do processo, da gestão, do cargo, do lugar, do setor, no meio da execução daquele contrato, vai embora, chega outra pessoa. A pessoa nova que chega, ela tem que entender aquela história. Então, as coisas têm que estar escritas, têm que estar formalizadas, documentadas. As pessoas têm que pegar um processo e têm que entender. Então, quando você notifica uma empresa, por exemplo, a empresa não recebe a notificação, você não localiza, você tenta ligar, você manda o e-mail. Se você não conta toda essa história no processo, quem chega depois não sabe de tudo que aconteceu. Ainda Então, vai querer te tudo que. responsabilizar porque você não fez o que era para ter sido feito. Exato! E aí você vai falar, não, mas eu fiz, eu liguei para a empresa, ninguém atendeu. Quando acontece isso comigo lá no meu departamento, eu sempre oriento o pessoal, gente, ligou para a empresa, anota no processo. Liguei, falei com o fulano de tal dia, porque a gente realmente tem fé pública. Liguei, falei com o fulano, ele disse isso. Ou liguei e ninguém atendeu. Liguei, a empresa disse que em 48 horas vai entregar. Tudo isso tem que estar registrado, porque senão não cumpre nada. É como se nem tivesse existido, Não existe. né, essa situação. E outra coisa, e isso é um cuidado muito importante, isso é um dos erros. Ai, meus erros ficaram anotados lá. Um dos erros que eu até pontuei é: não adianta você se pautar no que o chefe mandou. Ah, mas o meu Sim. chefe mandou o que era para fazer. Ah, mas o meu chefe falou, escreveu, determinou. E isso se não for uma ordem ilegal, porque se for uma ordem ilegal, não é para cumprir, né? De Você jeito sabe que é nenhum. ilegal e que não cumpre. Mas dentro de um ambiente da legalidade ali, ah, não, mas o meu chefe falou que era para fazer. Ele escreveu? Como é que você vai provar que ele falou? Se der algum problema depois, né? E entende se é sua atribuição mesmo ou se é do seu chefe. E você tá fazendo algo, né, em nome dele. Isso é muito Exato. sério, né? E isso acontece direto, né? A pessoa não tem a consciência de que ela que vai responder mesmo que o chefe tenha mandado. Mesmo que ele Uhum. escreva no processo, né? Em cumprimento de determinação, tal, mas aí ela executa o ato e assina aquilo. Não vai adiantar, gente, lá na frente. Pode esquecer. É. Isso é motivo de Vai ajudar responsabilidade. só a lembrar o que aconteceu, né? Porque
E agora travou, né? Mari. Agora Ixi, travou. gente, a minha Agora travou. internet não está colaborando com a gente hoje. Então, isso é ordem manifestamente ilegal ou ordem de qualquer natureza que não tem uma justificativa pautada no interesse público, não tem uma justificativa pautada na impessoalidade, né? Existe algum conflito de interesse. Enfim, isso não cola numa defesa lá na frente. Nossa, eu acabei de lembrar de uma outra coisa que eu não tinha posto aqui, mas eu me Hum. lembrei que uma vez um cliente também chegou para mim e falou: Ah, eu fui lá no Ministério Público e o advogado, ele estava respondendo um processo disciplinar, né, dentro do órgão, mas já tinha tido um inquérito no MP. E aí ele disse assim para mim: Ah, eu fui lá no MP e o advogado mandou eu ficar quieto, me assegurar do meu direito ao silêncio. Tudo que Nossa, você não pode fazer é ficar em silêncio, gente. Você tem todo servidor, ele tem por dever prestar contas. Então, assim, o MP te chamou, até que te prove o contrário, né? Se você não tem necessariamente ali um ato, claro que se você tiver um ato que comprovadamente, né, denota que você praticou alguma irregularidade, tudo bem, aí você vai avaliar não responder. Mas, se você está lá prestando contas do seu trabalho como um servidor público ou como uma empresa privada que fez uma contratação que estava regular ali, que o MP te chamou para responder alguma coisa, você tem que controlar a narrativa. Você tem que ir lá prestar os seus esclarecimentos e dizer o porquê você fez, como você fez, aonde está escrito, né? Como você justificou, que portaria que tem lá que fala que era para ter sido feito desse jeito. Então, o ficar em silêncio quando você tem por dever prestar contas, então já mostra uma atitude ruim, né? Você já fica ali com um olhar ali do órgão de controle, do MP, ruim. Porque você tem por dever prestar contas. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é: precisamos prestar contas. E ir lá e falar não é para ter medo, é para falar. Às vezes o cara que está do lado de lá fiscalizando, ele não entende como são feitas as coisas aqui. na maioria das vezes ele não entende. Ele não entende, ele nunca sentou na cadeira de gestor, ou de servidor, ou de pessoa que contrata com a administração pública. Então, você tem que ir lá explicar. Então, fazer silêncio não é uma coisa boa, né? Você tem que. Ele nem entende tecnicamente, porque não é do métier dele. Ninguém, não tem como entender de tudo. Então, num Então, caso de saúde, por exemplo, a pessoa é promotora, advogada, ela não entende de saúde, o que que ia acontecer, por que que aconteceu assim, assado, tecnicamente, ou um caso de engenharia, o engenheiro clínico tem que ir lá explicar, o engenheiro civil tem que ir lá explicar. O MP não vai entender a parte técnica se ninguém disser, né? Se ninguém explicar, nem cabe. sim. Nossa, muito bom. Nossa, essa live aqui tá muito boa. Sabe por quê? Tá Porque bom. ninguém sabe disso. Ninguém presta atenção nisso e é muito simples de corrigir esses erros. A hora que a pessoa tomou consciência, né? A vida fica mais tranquila ali. Ela consegue entender melhor, né? E ela questiona. Gente, vou falar um negócio legal que é importante até a gente pensar nisso. Tem bastante a ver com neurociência, na verdade é neurociência, que chama viés de confirmação. O nosso cérebro, ele tende a confirmar aquilo que a gente pensa. Então, ele vai buscar elementos para você pensar que você está certo. Então, a gente tem que sempre questionar. Porque se eu for no Boa. automático, a tendência é eu achar que está certo e seguir. Se eu já fiz aquilo algumas vezes, se eu já estou acostumado, você acaba indo. Eu lembro uma vez, logo no começo da minha carreira e tal, e uma pessoa que trabalhava comigo chegou e falou: Nossa, olha só, esse edital que eu mudei, estava vencido, essa lei foi revogada. E ninguém tinha visto, porque era uma minuta padrão
E aí a pessoa falou, não, deixa eu ler, foi conferir todas as revogações. A gente passava batido aquilo ficou lá, a minuta revogada no edital, não tem, Anos. não sei se anos, mas alguns meses, pelo menos. Porque ninguém se atentou àquilo. Porque o teu cérebro lê aquilo e ele tende a achar que tá ok, que tem razão, que tá tudo certo. Se a gente, alguém que parou e falou, deixa eu ver se isso aqui é isso mesmo, deixa eu conferir. Mas do que era? Era uma pessoa nova que estava chegando no setor e que queria aprender. Ah, eu tenho um exemplo disso. Eu que era, né? Foi ver se era aquilo mesmo. Foi a falou, peraí, esse negócio tá revogado. Porque a gente tende a É. acreditar, né, naquilo que a gente pensou.